vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, estão vendo o corpo dela lá? Com pés como de urso, presta atenção nos pés, e a boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quando ele se coloca em pé sobre a areia do mar, o que surge do mar? Apocalipse capítulo 13. A famosa e famigerada besta do Apocalipse, que tanta gente fala, que já virou disco de heavy metal, a do 666. Vamos ver como é que é essa besta? Tem uma imagem dela aí. O Tuti é 333. É meio besta? É meio besta. Caramba! Seria essa sim, seria a besta. 1, 2, 3, 4, 5... 6 cabeças? 7 cabeças. 7. Olha lá, tem a do meio. 3, 6, 7, tá. 7 cabeças. E assim que o Apocalipse está, enquanto vocês estão vendo aí a imagem, eu vou ler para vocês, olha. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, estão vendo o corpo dela lá? Com pés como de urso, presta atenção nos pés, e a boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então esse dragão parece que passou para a besta o cetro, o poder para continuar agora o que ele não pôde fazer. Aí, quando a gente vai descendo aqui, diz uma coisa. Olha o que diz aqui no verso 5. Foi dada à besta uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Opa. 42 meses, se você olhar num calendário de 12 meses, você tem 3 anos e meio. Sabe o que significa um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? 3 anos e meio. Um tempo, sim, mais 2 tempos, mais metade de um tempo, 3 anos e meio. Então aqui está falando do mesmo tempo em que a mulher passaria no deserto, só que com outra roupagem. É como se eu falasse o seguinte, eu te dou 2 dias para sair daqui. Aí eu volto e falo, eu te dou 48 horas. Eu tô falando a mesma coisa. Entendi. 2 dias ou 48 horas é a mesma coisa. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo é a mesma coisa de 3 anos e meio, que é a mesma coisa de 42 meses. É interessante que quando a gente vai para Daniel capítulo 7, versículo 25, lá também fala dessa besta, desse anticristo. Como que fala? Eu vou mostrar para você aqui. Daniel capítulo 7, versículo 25. Olha o que o anticristo, quando ele aparece no livro de Daniel, fala. Ele falará contra o Altíssimo. Tinha boca repleta de blasfêmias. Viu a minha semelhança? Oprimirá os santos do Altíssimo. Essa besta vai oprimir o povo de Deus. E tentará mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Bateu. Mas peraí, mas agora me bateu uma confusão aqui. Vamos por partes. Se a mulher estaria no deserto, longe do alcance da serpente, o fato da serpente passar o bastão para a besta e a besta poder perseguir o povo no deserto, então Deus... O esconderijo não deu certo? Então. Por que o esconderijo não deu certo? Porque as promessas de Deus são condicionais. No Israel do Antigo Testamento, Deus falou assim, se vocês forem fiéis, eu farei isso. Se vocês forem fiéis, eu farei aquilo. E muitas vezes os profetas de Deus falaram, Deus trouxe os babilônios porque vocês não foram fiéis. Se vocês forem fiéis. Então, João já estava vendo que a igreja, de certa forma, não estaria sendo fiel. João, quando viu essa cena, lembrou da igreja de Laodiceia. Ele falou assim, a igreja vai ter problema aí. E João ficou apavorado quando ele viu isso aqui. Lembra que eu falei do quiasmo, que os pontos vão se encontrando? É interessante que a cena da mulher no deserto congela aqui. Ó, ficou tão... O deserto congela, né?
Freeze. Freeza. Também deu na mesma. É. Para aqui. Nós não temos a continuidade. Se eu estivesse desenvolvendo um livro, igual você escreveu aquele Sim. livro, Vai pra cá, vai corta pra pra cá, lá. corta pra lá, e às vezes dá um suspense. Às vezes você deixa não sabe aquele o que tá suspense acontecendo, pra depois retomar a história. Tem muito livro que faz isso, né? Muito filme também, muito Sim, no meu seriado, livro né? eu faço isso. Eu movimento a história aqui com esse grupo de personagens, movimento aqui, enquanto eu tô movimentando isso, você não sabe o que tá Você acontecendo não sabe o que lá. está acontecendo E aqui. depois retoma. João fez isso. E sabe onde é que ele vai retomar? No capítulo 17, por causa do quiasmo. Tá. Aí no capítulo 17, aí você vai entender agora por que fala do restante da descendência da mulher. Olha o que aconteceu com ela. Sobrou, né? O que sobrou. Apocalipse capítulo 17. Cara, tá chegando no final aí, Tá mano. no final. Um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças com as iras de Deus, que nós vamos falar ainda, veio e falou comigo dizendo, venha, eu vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Que é? Quem é a grande prostituta? Vamos ver. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Deixa eu segurar um pouquinho. Tá. Para tudo. Igual falava que o Para. João Kleber, né? Para tudo. Na cena anterior, para lembrar do esquema do livro, nós deixamos a mulher no deserto, o dragão não pôde ir, ele enviou a besta. Certo. Que a besta tem autoridade lá. Que a besta pode agir durante os 42 meses, diz Apocalipse 13 e Daniel capítulo 7. Então, o dragão não pôde ir e mandou a besta no lugar dele. A besta vai pro deserto perseguir a mulher. Aí o anjo falou, vem que eu vou te mostrar o julgamento da mulher, da prostituta. Que prostituta? Aí diz assim, o anjo me transportou em espírito ao deserto. Ao lugar onde tá o conflito lá da... E vi uma mulher montada numa besta, escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlata, enfeitada de ouro, de pedras preciosas, pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e das imundícias da sua prostituição. E na sua testa estava escrito um nome mistério, Babilônia, a grande, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Você que é um escritor, internaliza a emoção desse momento. Quando João viu aquela cena no deserto, João se admirou com grande espanto. Peraí. João já tinha visto, anota aí, João já tinha visto os 7 selos. João já tinha visto a ira do Cordeiro. João já tinha visto os 144 mil. João já tinha visto o trono de Deus no céu. João já tinha visto a besta saindo do mar. João já tinha visto... Por que ele se admirou? Porque, convenhamos, se eu sou uma pessoa... Esses dias eu estava vendo com a Laura o filme, a gente não terminou, As Duas Irmãs. Não vi. Que é mais ou menos uma... Não é uma paródia, mas é inspirado... Tem algumas coisas lá que a gente vê que é de Lampião, mas eles não falam de Lampião. Falam de Carcará, tem um cangaceiro e tudo. E tem uma cena do filme, sem dar spoiler, que uma das meninas que estava no sertão de Pernambuco, ela vai conhecer Recife. E ela vai ver o mar pela primeira vez. Então, quando ela chega, ela fica admirada. Ela fica olhando tudo do carro assim, nos anos 1930. Ela fica admirada. É lógico, ela acabou de chegar ali. Mas essa mesma menina, depois de 20 anos morando em Recife, ela não vai se espantar mais. É normal. Tem que ser alguma coisa muito fora do comum para causar espanto. Concorda comigo? Com certeza. A primeira vez, tudo bem. Mas depois que já viu tanta coisa, para João se espantar aqui e ficar admirado, tem que ser um negócio muito fora do comum. Mas o que seria tão fora do comum para espantar João depois de ter visto tudo o que ele viu? É porque ele nunca esperava ver isso. A mulher do capítulo 12, que era fiel, que foi para o deserto perseguida pela besta, agora estava de caso com a besta. Então... João chocou quando viu isso. Ele não esperava. Aquele choque do como cara Moisés, que a mulher... quando desceu do monte. Nossa, você deu um excelente exemplo. Estava adorando o bezerro de ouro. Você deu um excelente... Tanto é que tem um midrash judaico que eles fazem uma interpretação disso justamente quando Moisés desce, que o diabo fez sinais
fazendo com que o bezerro, que era um animal, uma estátua, falasse. Entendi. E o povo começou a adorar a imagem porque ela parecia ter fôlego de vida. E quando a gente terminar de ler o capítulo 13, você vai ver que a besta faz justamente isso. Uma segunda besta faz uma imagem da primeira e bota o povo para adorar. Entendi. Você vê que é uma história cíclica, ele vai repetindo cenas do Antigo Testamento. João ficou assustado. A mesma mulher. Lembra que eu falei do conceito católico de casta meretrix? A mulher, a igreja de Deus que é pura e prostituta ao mesmo tempo? Isaías lamentou no Antigo Testamento, quando o povo de Israel caía em apostasia, como se fez prostituta a cidade fiel, falando de Jerusalém. Quando você vai, e João ficou apavorado. Peraí, a besta foi para o deserto para perseguir a mulher, e agora a mulher vira amante da besta? Daqui a pouquinho eu vou retomar essa cena. Por isso que só sobraram algumas jujubas. Por isso que o dragão agora não tem mais ira contra a mulher, mas contra o que restou da descendência dela. Porque em grande parte a mulher se prostituiu. Entendi. Se vendeu. Agora eu entendo o cristianismo da carta Laodiceia. E antes que eu continue, eu tenho uma nota muito importante para dizer para você aqui, Vilela. Eu não posso narrar as coisas que eu estou percebendo pelo Apocalipse num sentido acusatório. Qual que é o sentido errado de ler tudo isso? É o sentido acusatório do CNPJ. Como eu sou adventista do sétimo dia, tenho o CNPJ da minha igreja, eu começo a acusar a batista, a presbiteriana, a metodista, como só a minha fosse boa. Não! Nós somos todos cristãos. E o que eu tenho que ter agora aqui é a consciência de, se você tem 5 irmãos e um irmão tá nas drogas e tá da bandidagem ou tá na cracolândia, ao ver o sofrimento da sua mãe e do seu pai, a família toda sofre. Eu quero que as pessoas entendam, antes que eu fale, alguns vão falar, não, mas a Ellen White da sua igreja chama as outras igrejas de igrejas caídas. Você tem que ser honesto, Rodrigo. Então deixa eu me dar só um parênteses aqui. Quando Ellen White chamou as igrejas de igrejas caídas, se você ler o que Ellen White fala da própria igreja adventista, ela detona com a igreja adventista também. Porque Ellen White foi uma pioneira do movimento adventista, que ela escreveu numa época em que as pessoas tinham, assim, a língua era afiada para detonar mesmo. Não tinha esse politicamente correto que nós temos hoje. Você tá entendendo? É igual Jesus, quando virou para alguns judeus, falou, vocês são do diabo que é pai de vocês. Hoje, se eu falar que alguém é do diabo, já tem, como é que é? Já tem processo aí de qualquer fobia da vida. Não existia isso. Então, se você pegar o mundo em que viveu Ellen White e pegar autores metodistas, presbiterianos, você pega, por exemplo, o famoso sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, você vai lendo aquele sermão, as coisas que ele fala da igreja, veja as coisas, às vezes, como que a maneira como que muitos protestantes falavam do papado, Lutero falando, mesmo dos judeus, da igreja, é uma maneira muito pesada. Você vê também outros contemporâneos da época de Ellen White, como o Matthew Henry, que era comentarista, Arthur Clarke, Spurgeon. Se você pegar alguns sermões de Spurgeon falando das igrejas, do pecado das igrejas, você vomita. Eu duvido de alguns que acusam Ellen White por chamar as igrejas de igrejas caídas, se tem coragem de pregar na íntegra um sermão de Spurgeon com o palavreado que Spurgeon usa em relação às igrejas. Você tá entendendo? Você pega um outro pregador também, Whitefield era da época de Franklin. Whitefield, se você pega os sermões de Whitefield falando das igrejas protestantes da América, nossa, eu duvido que alguém teria coragem de falar daquele jeito. E Ellen White, realmente, ela detonou com as igrejas, mas ela detonou também com a igreja adventista do sétimo dia. Ela falou, no livro Grande Conflito, ela fala de todas, incluindo a igreja adventista. Ela fala assim, eu preciso abrir esse parênteses aqui, porque esse comentário vai vir, então eu peço licença a você para isso. Claro. Ela fala no livro Grande Conflito, página 45, citando Paulo, em 2 Timóteo, acho que é 3,16, ela fala o seguinte, todos os que querem servir piamente a Jesus padecerão perseguições, citando Paulo. Ela fala, se é assim, por que então que a perseguição parece em grande parte adormentada? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. Haja um reavivamento, aí as fogueiras da perseguição vão se reacender como nos tempos apostólicos. Então, quem fala que Ellen White
discriminava outras igrejas, com todo o respeito, ele está sendo desonesto academicamente. Ou ele está lendo apenas pedaços de Ellen White. Porque essa mesma Ellen White, quando fala da igreja adventista do sétimo dia, que ela era membro, ela fala o seguinte no livro Serviço Cristão. Nenhum em 20 dos que estão com os nomes no livro da igreja estão preparados para as crises finais. Eles sempre acostumaram a ver a coisa do lado mais fácil. E em vindo a perseguição, não estarão prontos para enfrentá-la. Se você for bom de matemática, 1 em 20 dá 5%. Se ela fala nem 1 em 20, nem 5% da igreja adventista do sétimo dia. Então, quando alguém fala, Ellen White, por isso que eu falo que é uma desonestidade intelectual, fala o seguinte, por que o Rodrigo não é honesto? Por que ele não fala que Ellen White considerou todas as... Por isso que eu não considero adventista cristão, por isso que eu não considero adventista fiel. Por quê? Porque a Ellen White considerou as outras igrejas caídas. Meu irmão, ela falou que a igreja adventista não estava com 5% preparado. Ela teve uma época que falou que a Conferência Geral não seria a voz de Deus para o seu povo se continuasse daquele jeito. Ela detonou com a igreja adventista. Só que ela viveu no século XIX, início do século XX, quando a linguagem era essa. Ellen White não usou, repito, uma linguagem diferente de Spurgeon, uma linguagem diferente de Whitefield, ela não usou uma linguagem diferente de Adam Clarke, ela não usou uma linguagem diferente de outros autores católicos e protestantes da sua época. Então, por favor, tenha essa honestidade acadêmica de pegar o todo dela e saber que ela metralhou tanto de fora como da igreja adventista. E mais um detalhe, a prova que ela não tinha preconceito nenhum com as igrejas de fora, eu vou dar alguns exemplos, apenas alguns, eu podia passar 1 hora falando, mas só para vocês entenderem. Sabe quem fez o casamento do filho da irmã White, lá na Austrália? Um pastor metodista. E até quando essa filha da senhora White foi entrevistada por uma revista, que o pessoal pensava que a senhora White era bairrista, que ela não aceitava gente de outra igreja, ela perguntou assim, vem cá, mas você casou, um pastor metodista fez o seu casamento? Sim. Por quê? Não, porque não tinha nenhum pastor adventista? Ela falou, tinha, mas ele era amigo da família. Aí o entrevistador perguntou assim, tá, e o que a senhora White disse a esse respeito? Ah, não disse nada, foi ela que convidou. E ela ainda fez a oração final. Pois é. Teve uma irmã dela que tinha uma filha, a irmã dela estava afastada da igreja metodista. E a senhora White mandou uma carta para a irmã dela, minha irmã, volte para a igreja de Cristo, volte para os braços de Jesus. Quando ela fala volta para a igreja metodista, não vem para a igreja adventista. E a irmã dela não guardava o sábado, não era adventista. A senhora White não teve nenhum parente adventista, exceto o marido e os filhos. Você está entendendo? Então, vamos ser coerentes. Ela falou, a maior parte do povo de Deus está fora da igreja adventista. Ela falou isso. Ponto. Esclarecido esse ponto, Ok. Vamos voltar à questão aqui. Quando nós virmos, aí que eu volto à fala que eu estava falando, sendo coerente com o meu adventismo. A maneira errada que eu tenho de ler o que eu estou lendo aqui agora é ficar preso ao CNPJ e apontar o dedo para outros CNPJs. Para outras igrejas. Como se a minha já tivesse pronta para subir. Não. Eu tenho que sofrer, eu tenho que falar isso aqui. É isso que eu fico indignado com alguns denunciadores da internet. Porque eles não demonstram amor na correção do erro. Eu tenho que ser coerente com aquilo que eu acredito. Por isso que toda vez que eu venho aqui, eu falo do que eu creio. Mas eu tenho que ser respeitoso com quem pensa diferente de mim. E quando eu denunciar algum erro, eu tenho que denunciar, Vilela, com a mesma dor que você denunciaria a droga tendo um irmão na Cracolândia. Quando eu não tenho irmão ali na Cracolândia, quando eu não tenho amor por alguém que está ali, é um bando de vagabundo, maconheiro e tudo mais. Ponto final. Mas quando é o meu irmão que está lá, eu olho diferente. Você é um humorista. É muito fácil fazer piada com quem tem síndrome de Down. Esquece que hoje é politicamente correto, tá? Incorreto. Agora, tenha um filho com síndrome de Down. Eu quero ver você rir de uma piada de alguém com síndrome de Down. Tenha um filho autista. Eu quero ver você rir. O autismo, a síndrome de Down, doenças ou problemas sociais, alcoolismo. Faça piada de bêbado, tendo um pai que está lutando com o alcoolismo.
É. Então, existem duas maneiras de eu falar de alcoolismo, de qualquer coisa, quando eu tenho amor por quem está sofrendo nas garras daquela situação, ou quando eu não tenho amor nenhum. É o amor que fará a diferença no meu discurso antidrogas. Quando eu falo amor, repito, não é passar pano, não. Que tem um amor assim, tudo é amor, tudo é bonitinho, não pode condenar nada. Não é isso que eu tô falando. Tá claro, né? Claro. Temos que denunciar o erro. Mas se é o meu irmão que tá lá na Cracolândia, como é que eu vou encarar esse problema? Então, se eu entender que Deus tem a sua igreja visível e a sua igreja invisível. A invisível é formada por filhos de todos os lugares. Se eu entender que é o corpo de Cristo, mesmo não sendo católico, um escândalo de um padre vai me doer. Que é o meu irmão. Se um padre aí for pego com... Não vou falar a palavra aqui pro YouTube não censurar. Com algum desvio que vocês sabem crime, qual, né? Com um crime desse que ficaram muito famosos aí. Se eu pensar, puxa, que pena, que mancha para o nome de Cristo, eu vou fazer aquela denúncia de uma maneira. Mas quando eu não interpreto aquele padre como meu irmão, esses padres tudo vagabundo mesmo, para mim padre não presta. E assim por diante. Você tá entendendo? Se for um pastor batista, metodista, presbiteriano, como é que eu denuncio os erros, o opróbrio ao povo de Deus? Então, com esse espírito que eu entendo isso aqui, com o espírito com o qual Jesus denunciava os fariseus. Jesus tinha um embargo na voz. Ele não falava assim, fariseu, não. Jesus amava os fariseus. E é nesse espírito aqui de amor pelo meu semelhante que eu tenho que falar da apostasia. Aí você vai aqui para Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6 em diante, diz assim, quando Paulo fala da volta de Jesus, ele fala, porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Porque ele fala que a volta de Jesus, ele fala aqui, capítulo 2, versículo 3, ninguém de nenhum modo os engane, porque isto, a volta de Jesus, não acontecerá assim que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Apostasia, eu falei dessa palavra lá atrás, a ruptura. Então, Paulo falou disso e João entendeu lá que haveria uma grande apostasia no meio do povo de Deus. Por isso que João se admirou com grande espanto. A mulher e a besta estavam juntas. Agora voltamos a Apocalipse 13 e você entende por que agora a briga é contra o que sobrou do povo de Deus, que a maior parte do povo de Deus se tornou Laodiceia. E quando João vê isso aqui, ele vê Aí alguém pode perguntar, e quem que é essa besta? Quem que é esse anticristo? Bom, tem várias opiniões sobre anticristo. Lembra daquele... Você que é... A gente consegue mais uma meia horinha aqui para fechar isso aqui? Só para não... Você você também faz cartoon, né? Sim, quadrinhos. Qual era o nome? Não sei se você vai saber de qual, porque agora eu tô tentando lembrar. Aquele que fazia o Zé Apocalipse. Ixi. Você não vai saber? Não sei. Chamava Zé Apocalipse. Tinha uma tirinha, mas nem adianta procurar a tirinha, não, porque ia ser difícil. Mas o nome Zé Apocalipse de repente aparece aí na internet. Não era era um desses cartoons de sábado, de jornal. E ele tinha o Zé Apocalipse, e toda hora tinha o Zé Apocalipse. E tem uma tirinha que tem assim, o Zé Apocalipse, ele aparece assim, Saddam Hussein, a besta do Apocalipse, Saddam Hussein, a besta do Apocalipse. Aí um camarada no outro quadrinho perguntando pra ele assim, mas eu não entendi, no mês passado você dizia que era Ronald Reagan. Aí no terceiro fala assim, não é porque eu tô com a versão revista e atualizada, né? Então quer dizer... Sempre atualizava. Eu tenho que cuidar que o Apocalipse não possa ser interpretado a partir de manchete de jornal. Tá. Porque se eu ficar com a manchete de jornal na mão, qualquer coisa que eu interpreto como a besta do Apocalipse. Eu posso falar que é o Macron, posso falar que é Trump, eu posso falar que é Elon Musk, qualquer um é a besta do Apocalipse. Teve um autor dos anos 60 que dizia que a besta do Apocalipse era a televisão. Que as TVs antigas tinham aquelas duas anteninhas e fala que ela tinha 2 chifres, sabe? O que seria a besta do Apocalipse? Bom, os primeiros pais da igreja, os primeiros cristãos, ali depois do período apostólico, sempre interpretaram a besta do Apocalipse como sendo algo relacionado a Roma, ao Império Romano, que era o opressor da igreja naquela época, que era o que oprimia a igreja. Por exemplo,
vou lembrar aqui, o Irineu de Lyon. Irineu de Lyon, que foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João. Então ele estava bem perto ali da fonte apostólica. O Irineu de Lyon falava o seguinte, olha, o número 666, que alguns manuscritos até traduziam como 616, ele fala assim, o nome que dá isso aqui é Lateinos, em grego. Lateinos significa o império dos latinos, dos romanos. Sim. Então era alguma coisa ligada a Roma. Eles sabiam que tinha alguma coisa ligada com Roma. Roma era codificada, codinominada, né? De Babilônia. Ah, é? É. Tanto é que o Pedro, quando escreve a carta dele, ele fala assim, aos irmãos que estão na Babilônia. E na cultura judaica sempre chamava Roma pelo codinome de Babilônia, porque o maior opressor do povo de Israel no Antigo Testamento não foi o Egito, foi a Babilônia. De todos os opressores que Israel teve, aquele que mais trouxe traumas era a Babilônia. Entendi. Tanto é que quando você queria falar alguma coisa do mal, era a Babilônia. O mal vem do norte, porque a Babilônia veio do norte. Mais do que a Assíria, mais do que os persas, mais do que Antíoco Epifânio, grego, todos foram opositores do povo de Deus. Sim. Os persas teve gente que opôs, o Antíoco Epifânio, mas assim, aquele que na época do Novo Testamento, todo mundo era a Babilônia. Você tem vários textos judaicos falando da Babilônia, mas é codificando Roma. Aí, depois desse período da patrística, a igreja entendeu também, através de Tomás de Aquino, que Roma poderia ser uma forma de trazer o anticristo para a igreja. Isso está na Suma Teológica de Tomás de Aquino. Quando você vai para a Reforma Protestante, de maneira unânime, Lutero, Calvínio, Zwinglio, todos entendiam que o anticristo era o papado. Ah, é? E de maneira assim, bem politicamente incorreta. Você entendeu? O papado e acabou. É lógico, a explicação que muitos teólogos católicos dão hoje é o seguinte, é porque os primeiros protestantes ali, a partir de 1517 com Lutero, como eles eram oprimidos pela igreja, eles tinham que dar um nome para o inimigo. Claro. Então, psicologicamente, detonavam com a igreja, né? Mas hoje a gente não está mais assim tudo. Hoje, então, o que acontece? Muitos teólogos, já numa ideia mais de estabelecer a paz, não falam mais que o papado seria o anticristo. E você tem alguns autores, como, por exemplo, no século XVI, você tem o Francisco Rivera, que foi um padre católico dominicano, o Francisco Rivera, e tem o Luiz Salazar, os dois são da mesma época. Para tirar esse foco protestante de que o papado seria o anticristo, criaram o método preterista. O anticristo é Nero. Entendi. Ponto. Não tem nada de papa. É o Nero. E depois muitos teólogos protestantes alemães acabaram bebendo na mesma fonte, aí o papado passou a ser Nero. Depois os futuristas começaram a falar, não, o anticristo, na época da Guerra Fria, que começou o dispensacionalismo, o anticristo é a Rússia, é a União Soviética, que tinha que demonizar os russos. O comunismo. Agora eu estou falando que a Rússia com a China, né? Outros grupos minoritários, como as Testemunhas de Jeová, por exemplo, vão dizer que era a ONU. Outros grupos vão dizer que era um grande computador. Outros vão dizer que era um apóstata, que era um ateu. A internet. A internet. Como é que eu entendo isso? Eu tenho um trecho aqui interessante do próprio catecismo da Igreja Católica, e eu gosto dessa interpretação aqui do catecismo. Bom, aqui eu tenho as citações aqui de John Wesley, a Confissão Presbiteriana e Anglicana, de Westminster, a Confissão Luterana, todos falando que é o papado. A resposta católica também é importante ser dada. Os católicos dizem, o anticristo não pode ser o papa, porque na carta de João é dito que o anticristo nega que Jesus veio em carne. Entendi. Nega que ele veio em carne. E o Papa não nega que ele veio em carne, ele não é gnóstico. Entendi. Né? Mas olha o que diz aqui o Catecismo da Igreja. O Catecismo tem lá os vários pontos, 537, 534, os parágrafos, mas para quem quiser olhar no Catecismo é só colocar julgamento final da Igreja. Interessante o título, julgamento final da Igreja. E o Catecismo diz assim, antes da segunda vinda de Cristo, aqui é a posição católica, tá, gente? Não vai valer para o protestante. Sim. Antes da segunda vinda de Cristo, a igreja deve passar por um julgamento final que abalará a fé de muitos crentes. Eu concordo com isso. A perseguição
que acompanha a sua peregrinação na terra revelará o mistério da iniquidade, que é uma maneira de falar do anticristo, na forma de um engano religioso, oferecendo aos homens uma solução aparente para os seus problemas ao preço da apostasia da verdade. Ou seja, se é a apostasia da verdade, É o afastamento da verdade. então o anticristo não pode ser um russo ateu, nem um muçulmano. Tá. O anticristo tem que ser alguém, e eu concordo com o catecismo aqui, tem que ser alguém que saiu de dentro do cristianismo, porque quando você vai aqui na carta de João, que fala do anticristo, fala aqui, olha, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 18, fala: filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Ah, Essa elementação. Manifestações do anticristo já havia na época do Novo Testamento, porque eles falam que muitos dos anticristos já estavam surgindo. Segundo, o anticristo tem que ser alguém que sai de dentro do cristianismo, então não pode ser alguém de fora. E terceiro, esses anticristos da época de João eram um modelo daquele grande filho da iniquidade que ainda viria, que Paulo falou, que ainda não surgiu, mas virá, antes da vinda de Cristo. Porque fala que quando ele surgir, Paulo fala, o Senhor o destruirá. Então, peraí, então o anticristo não pode ser a União Soviética, porque não tinha União Soviética na época aqui. O anticristo não pode ser a ONU, porque não tinha a ONU nessa época. O anticristo tem que ser algum poder que já tinha exercício na época apostólica, que atraía pessoas que saíam de dentro do cristianismo e que, por alguma forma, vai estar de novo na segunda vinda de Cristo. Então, classificar o anticristo como um homem só já fica complicado, porque o camarada tem que ter 2000 anos de vida, pelo menos. Mas aqui, eu estou só pegando a Bíblia para ver que o que o catecismo está falando tá de acordo. Aí diz que esse anticristo atrairia muitas pessoas para uma apostasia da verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Se a igreja se a mulher de Apocalipse 17 é o povo infiel, para você ser um adúltero, o primeiro requisito é ter sido casado. é. Para você morrer, o primeiro requisito Tá vivo. tá vivo. Para você ser apóstata, o primeiro requisito é ter sido cristão. Sim. Não existe islamismo apostatado. É. Não existe budismo apostatado. Só existe cristianismo apostatado. Então o anticristo tem que ser alguma coisa que vai sair do cristianismo. Aí continua dizendo: o engano do anticristo já começa a tomar forma no mundo toda vez que a reivindicação é feita para perceber dentro da história aquela esperança messiânica que só pode ser realizada através do julgamento escatológico. A igreja rejeitou até mesmo formas modificadas dessa falsificação do reino para vir sobre a forma do milenarismo, especialmente a forma política intrinsecamente perversa de um messianismo secular. A igreja entrará na glória do reino somente através dessa Páscoa final, quando ela seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. Então, o catecismo, nesse ponto, concorda com a minha ideia pós-tribulacionista. Sim. A igreja enfrentará uma perseguição. Mas essa perseguição não virá de fora. Virá de alguém de dentro da igreja, que apostatará da verdade, levará muitas pessoas à apostasia. Mas quem seria essa pessoa que, de certa forma, já tinha ação na época dos apóstolos e vai ter na volta de Jesus? Aí eu termino com o Apocalipse 17 explicando. Vamos voltar para o capítulo 17. João viu a mulher montada na besta e ficou assustado com o que ele viu. Aí olha o que diz a continuidade. Capítulo 17, verso 7. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Eu vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. A besta que você viu era, não é, está para emergir do abismo. Era, não é, está para emergir do abismo. Então ela atuava no período apostólico, vai ficar um tempo sem, assim, incubada, mas ela vai voltar no tempo final. É igual um tumor, que às vezes você vai, cura, ele fica entubado, depois ele volta. Era, não é, e vai surgir do abismo.
e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que não era, mas tornará a aparecer. Então é alguém que estava na época de João, ficará um tempo de suspensão e voltará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes no qual a mulher está sentada. 7 montes no qual a mulher está sentada. E no verso 18 ele diz: a mulher que você viu é a grande cidade que habita sobre os reis da terra. Ei. Qual cidade dominava os reis da terra na época de João? Washington? Não. Moscou? Não. Jerusalém? É. Não, Jerusalém não dominava os reis da terra. De dominar? É Roma. Roma. Mostra aquela moeda para mim, por favor, de Vespasiano. Essa moeda romana que vocês vão ver aí, ela estava em circulação na época de João. Tá. Vespasiano foi o que mandou destruir Jerusalém no ano 70. Você tem aqui o imperador Vespasiano, está escrito em latim, né? Cesare Augustus Vespasianus Augustus, tá certo? E aqui tem do outro lado da moeda, Roma, tá escrito Roma, e ela é uma mulher sentada sobre 7 colinas. 1, 2, 3, 4, 5. Ali não mostra... 7, 8. 7 colinas, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E em todos os livros nós sabemos que Roma é descrita como a cidade que se assenta sobre 7 colinas. Isso é ponto, todo historiador sabe. Então, ele já está falando, a mulher foi uma mistura do povo de Deus com Roma. E aí o que acontece? O próprio catecismo fala pra gente ficar alerta, que virou uma apostasia. Então, por que não entender que, de alguma maneira, o mesmo poder romano, que durante a Idade Média e início da Idade Moderna, sancionou tantas perseguições, com reis, com Inquisição Espanhola, Santo Ofício, tantas coisas erradas que foram feitas, não pode ser justamente a consubstanciação histórica disso que João viu. Repito, não é detonar com a Igreja Católica. Lembra que eu falei? É entender que teve coisas erradas feitas em nome de Jesus que me dá muita tristeza. E tinha muita gente sincera na Igreja Católica. Por exemplos, eu posso dar da minha vida particular. Eu tive padres que, quando eu ficava no mosteiro com eles, eu lembro uma vez que eu cheguei aqui no Ipiranga lá, e os padres me recebiam ali, e um belo dia eu esquentava minha comida lá e depois ia pra sala assistir o Fantástico com os padres. Aí um dia o padre chegou lá, falou: Rodrigo, desculpa, padre Dionísio, desculpa, tomou o prato da minha mão que eu tinha esquentado, me perdoa, Rodrigo, me perdoa. Eu falei: o que foi? Ele pediu um perdão e tomou o prato da minha mão. A gente esqueceu que você vinha hoje e a cozinheira colocou toicinho no feijão, nos perdoe. Eu vou fazer um omelete pra você. Poxa, esse homem honrou minha fé. Ele não tem problema com carne de porco, eu que não como carne de porco. Eu vou falar que esse padre não é de Jesus? Poxa. Eu vejo uma vida de Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, para falar aqui do Brasil, essas mulheres não andavam com Jesus? Ai de mim, quem sou eu? E os crimes que houve dentro da Igreja Católica? Também houve crimes dentro do mundo protestante, dentro da Igreja Adventista. Eu tenho que lamentar isso e ver que o Apocalipse previu que essa união aconteceria. E quer ver mais onde é que a união aconteceria? João entendeu mais uma coisa, e aqui eu já estou indo para o final aqui, para a gente partir para o epílogo do Apocalipse. João, como judeu, ele sabia que no passado, quando o povo de Israel quebrava a aliança com Deus, eles seguiam através de ídolos. E quer que eu apresente para você qual que era a deusa que mais atraía o povo de Israel? Qual? Essa aqui, ó. Aquela do museu lá do NASP. Isso aqui é uma cena do museu do NASP. Você viu então que aqui, olha, o que o Apocalipse viu, eu mostrei na arqueologia, a mulher que se assenta sobre, né? 7. Essa é uma estatueta que está no museu do NASP. É uma divindade, o nome dela é Áshera, que nas bíblias em português eles traduzem como Azera. E que tem uma teoria que seria a mulher de Deus, não é? Exatamente. Eu vi. Por quê? Por quê? Foi numa época de apostasia que o povo de Israel quebrou a aliança, porque para eles, veja bem, Deus era o oposto do Deus que todo mundo queria ser. Porque Deus era solteirão. Todo mundo queria ser um homem com muitas mulheres e muitos filhos. Os reis tinham muitas mulheres, quanto mais mulheres e filhos, mais poder. Deus solteirão. No Novo Testamento nós vamos entender Jesus como filho de Deus, mas eles não tinham essa luz no Antigo Testamento tão clara. Um solteirão sem filho. Não, vamos arrumar uma mulher para Deus aí. Arrumaram a Áshera.
Da onde veio Na isso? apostasia. A Áshera era uma deusa pagã. As origens dela ainda são dúbias. Alguns pensam que ela pode ter vindo de Ugarit, porque nós temos muita informação de Ugarit, mas outros pensam que ela pode ter vindo da Fenícia. Sim. A Áshera era adorada em vários povos de várias maneiras. Essa imagem que está aí, coloca de novo, por favor, é uma imagem clássica, porque a Áshera está aí, ela está com a cabeça como se fosse de um pássaro, e ela é uma prostituta montada numa besta. Ah, Ela é uma prostituta montada numa besta. Tanto é que num culto de Ugarit, nós temos um hino que fala o seguinte: entra a grande Áshera e todos os reis se embriagam com o vinho da sua devassidão. nossa. É o mesmo texto de Apocalipse 17. E essa Áshera, que era adorada em vários povos, foi o que fez Deus tirar do povo. Ela inclusive era parente de Baal, tá? Entendi. Deus tirou do povo a proteção, a Babilônia veio e destruiu Jerusalém. E Jeremias fala muito contra o culto às Áshera, que eram árvores às vezes. E olha que interessante, João, quando viu essa mulher montada na besta, lembrou da Áshera. O que João entendeu? Assim como o povo de Israel quebrou a aliança no passado e sofreu consequências disso, o povo cristão quebrará a aliança no futuro. A grande apostasia. Áshera vai voltar. Só que de que forma? Através da cidade que domina o povo inteiro. É alguma coisa relacionada com Roma. E olha que interessante, essa Áshera foi adorada por vários povos. E tem mais uma pista no Apocalipse. Aqui fala o seguinte, olha. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. O anjo me disse: as águas que você viu onde a prostituta está sentada são povos, nações. Então ela estava montada no animal e sentada sobre águas. Áshera era adorada por vários povos e cada povo dava um nome diferente para ela. E sabe qual que era o nome que ela tinha na época do apóstolo João? Não. Vou mostrar com o mosaico. Esse piso que vocês vão ver aí agora é um piso de uma casa romana de pessoas ricas da época do Novo Testamento. E você tem a Áshera. Só que ela num touro. num touro Que ela tem na sentada sobre cabeça? muitas águas. Ela tá com um pano, ela tá vestida com um pano assim de sedução. Ah, tá. É justamente a púrpura e a escarlata. Quase mostrando aí as partes. As né? partes, que ela é prostituta, ela é adúltera. Mas tem alguma coisa E a a ver parte- com arco-íris? Não, Não tem. Não, Esse aqui né? é como se fosse um pano que tá. Tá. Esvoaçante. E aqui, isso aqui é o mar. Essa parte baixa é o mar. Tá. Porque a história é que ela traiu o marido dela para ir através de um touro, que era um deus grego que se transformou num touro. Então ela adultera, abandona o marido para seguir através de um touro. E esse touro cavalga sobre as águas do mar. Entendi. E ela é descrita como a mulher montada sobre uma besta e assentada sobre muitas águas. E sabe qual que é o nome que ela tem nessa época? Não. Europa. Europa? Aí que é a origem do nome Europa. Nossa. Então, quem vivia na época de João, que leu o Apocalipse, Será que a Europa vem disso mesmo? vem disso, pode pesquisar, pode dar uma gugada. Caramba. Então, quem estava na época de João, usando aquelas moedas de Vespasiano, e escutando isso aqui, o que ele entendeu? O povo de Deus, cristão, vai quebrar a aliança no futuro, Certo. como os judeus quebraram a aliança no passado. Foram- Assim como e o foram profeta subjugados, chamou Jerusalém de prostituta, o povo de Deus vai se prostituir se unindo com Roma. Isso vai trazer um grande custo. E, de fato, os próprios teólogos católicos admitem que na união da igreja cristã com Roma, quando ela se tornou católica apostólica romana, Com Constantino? a partir de Constantino, A partir de é que na Constantino. verdade aí vai um pouquinho depois, que você Sei, tem Constantino, que deu para a igreja prestígio, tá certo? Depois em 500, Constantino é 320 aproximadamente depois de Cristo. Depois de Constantino você tem Clovis, rei dos francos, que dá o exército para a igreja em 508 depois de Cristo, e em 538 você tem Justiniano, que dá para a igreja o poder temporal. Dá para a igreja o poder temporal. E ela se torna, então, a dona da Europa, praticamente. Esse poder só vai ser quebrado quando Napoleão vai mandar o general Berthier prender o Papa, em 1798, se eu não me engano. Ele prende o Papa morre no exílio, depois vem um outro Papa, etc. Mas houve, ao longo da história da igreja, a igreja reconhece isso. Houve papas que usaram o poder de Roma para oprimir os próprios cristãos. Os cátaros, os albigenses foram os valdenses.
depois veio a Reforma Protestante, que também cometeu erros. Você vê o Calvino, aí tem uma questão que alguns falam que o Calvino não participou da morte de Miguel de Cervé, que ele pediu para decapitar e não queimar vivo. O fato é que Miguel de Cervé foi morto num país protestante porque não acreditava na doutrina pilar lá do cristianismo. Ou seja, são erros que foram previstos que iriam acontecer. E o anticristo, no final, se ele vai ser alguém, um papa que vai sentar em Roma, vamos esperar para ver. Não estou falando que o Papa Francisco é o anticristo, não estou falando. Eu estou falando quem diga que será o próximo Papa. Alguém, na minha opinião, que vai, a partir de Roma, a partir da Europa, juntar o mundo. Judeu com a Roma. E juntar o mundo e conseguir fazer. E aqui eu preciso de duas coisas para terminar o Apocalipse. A primeira delas é o seguinte: quando João termina esse grande conflito, ele termina com 3 mensagens angélicas dadas no céu. Tá. Apocalipse 14. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia. Ou seja, esse anticristo, ele já caiu diante de Deus. Esse caiu aqui... porque esse caiu é o seguinte, tem 2 maneiras que a Babilônia cai. Primeiro por decreto, depois por execução. O decreto é quando, assim, olha, o juiz expediu como é que fala? A desapropriação do imóvel. Tá lá, pelo decreto... Você não pode morar mais aí. Caiu. A casa caiu para você. Mas a execução é quando vai o mandato de segurança com a polícia e te tira do imóvel. Entendeu? Então aqui caiu a Grande Babilônia, caiu perante Deus. Mas a execução dessa queda vai ser no capítulo 18, quando de novo repete que um anjo desce do céu, cai Babilônia e Cristo vem com o seu exército celestial para acabar com o anticristo, com Babilônia, com as hostes do mal. E o terceiro, seguiu-se a esse outro anjo dizendo: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, esse também beberá do vinho do furor da ira de Deus, preparado sem mistura. E aí, olha que interessante, lembra que eu falei da Arca da Aliança no céu? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus? Lembra de ter visto lá em Israel os judeus com uma caixinha preta na testa? E aqui no braço esquerdo? Sim. Aquilo ali é o teflim, que é baseado numa lei que está no Deuteronômio, onde Deus falou o seguinte: e você atará as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus, e ela lhe será por frontal entre os olhos e na tua mão. Tá certo? O anticristo é uma paródia de Cristo. É uma falsificação de Cristo. Cristo se assenta no trono do Pai, degolado, porém vivo. A besta do Apocalipse tem uma cabeça degolada, porém está vivo. O Cristo verdadeiro, ele coloca o selo nos 144 mil. A besta coloca a marca. E no Antigo Testamento, uma maneira de mostrar quem era o povo de Deus, terá os meus mandamentos por frontal entre os olhos e na mão. O que o anticristo faz? Coloca uma marca na testa e na mão. Entendi. Então, pra mim, não é nada assim de que, assim, olha, uma vez alguém até falou na internet: olha, pra mim é o celular. Parece fazer sentido, né? Porque o celular tá assim, na testa e na mão, na testa e na mão. Aí alguém até falou: não, é verdade, porque o celular tem uma luzinha que pega aqui. Não. Pra mim, essas interpretações de jornal são perigosas, porque elas parecem fazer sentido. Você tá entendendo? É igual o Saddam Hussein e a besta do Apocalipse. Parece fazer sentido. Mas a gente tem que ir à hermenêutica do texto. Aqui é uma paródia do judeu com o mandamento: Deus quer que seu povo seja fiel. Aí, como eu falei, a outra parte do Apocalipse é apenas uma repetição cumprindo tudo que veio. Você tem agora a promessa de Cristo, quando no capítulo 19 ele vem no céu com poder e grande glória. Eu vou ler para vocês. Dizendo: glória, 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 eu vou ler para vocês.